O poder de uma palavra. Agora veremos como uma mensagem verbalizada, como algo que eu proclamo, que eu trago do coração de Deus para o coração do meu irmão, pode ter uma grande recuperação. Em Isaías 61 encontramos um texto abençoador, cheio de promessas. Por esse texto podemos aprender uma outra maneira de expressar a bênção, que é exatamente a verbalização. Os 4 primeiros versos são gloriosos. Assim lemos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Em João capítulo 20, versículo 21, parte B do versículo, Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos enviados para sermos abençoadores. O Senhor havia dito a Abraão: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. O mesmo Senhor deseja de nós hoje: se tu uma bênção. A bênção é algo que verbalizamos. Não podemos ministrá-la como se fosse algo sem importância ou simplesmente falarmos por falarmos. Jesus disse que antes de chegarmos a uma casa, antes de entrarmos, devemos abençoar aquela casa. Paz seja convosco. Lucas capítulo 24, versículo 36. Não é apenas uma saudação, é muito mais do que isto. Quando nós abençoamos, a bênção flui. Se os moradores da casa receberem a bênção, tudo bem, mas se a rejeitarem, ela volta para nós. Na nossa vida, tudo deve ser pautado na bênção que faz a diferença, que muda, que determina. É a bênção que fará a diferença, e como filhos do abençoador maior, Jesus, somos chamados para a bênção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, vemos a verbalização de um ato, o ato da criação. Disse Deus: haja luz e houve luz, ainda que ele fosse é o detentor de toda a sabedoria, podendo então apenas pensar ao invés de verbalizar, ele decidiu proferir, proclamar essa bênção, a bênção da criação. E como já mencionamos, a bênção é algo que proclamamos. Assim lemos em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Permita-me dizer algo muito importante agora. Quando decidimos usar a nossa voz, a nossa língua para abençoar, há uma advertência muito gloriosa, mas muito séria. Tiago diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se agaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 6. Ele ainda diz nos versos 9 e 10, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, versículo 14. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar ao falar, e procura não cometer o pecado da mentira, porém acaba pecando justamente porque não abre a boca para abençoar.
A nossa fé é um relacionamento com o Senhor, e este relacionamento nos faz com que nós tornamos abençoadores. Há pessoas que aprenderam isso muito bem. Quando elas chegam, parece que a luz chega. Quando abre a boca, algo começa a fluir. Pessoas assim transmitem o amor de Cristo, fazem a diferença aonde quer que estejam e perto de quem quer que seja. Infelizmente, porém, há quem faça totalmente o oposto. Apenas reclamam, murmuram, maldizem os outros. Levam uma vida independente da palavra. A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O que significa que, pela fé, podemos ministrar a bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Há um poder tremendo em nossas palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando você abençoa, passa a vida. Quando você diz, eu abençoo em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, o trabalho das suas mãos, você está passando vida. É uma proclamação. A palavra fica, a bênção é a palavra. Você não tem a palavra final, mas você tem a palavra de bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo, amaldiçoam seu trabalho, seu casamento, a sogra, os filhos. Enfim, amaldiçoam tudo. Aos pais e filhos, um alerta. Nessa oportunidade, pais, quero lhes dizer algo. Se vocês já abriram a boca para dizer que seu filho é burro, preguiçoso, desobediente e tantas outras coisas ruins, mas que em nada edificam, ao contrário, apenas amaldiçoaram, se arrependam, peçam perdão ao Senhor e ao seu filho e passem a ministrar a bênção sobre a vida dele. Mesmo que esteja numa fase complicada, saiba que o seu filho é herança do Senhor. Abra a boca e diga que ele é precioso, que será um grande homem ou uma mulher segundo o coração do Senhor, que ele é inteligente, trabalhador, honesto, enfim. Profetiza o melhor de Deus nessa terra para a vida de seu filho. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 6 está escrito: sobre a cabeça do justo há bênção, mas na boca dos perversos mora violência. Na sua cabeça há bênção, então diga ao seu filho que ele é justo, pois ele é a justiça de Deus. Justiça é a habilidade de estar diante do Pai, sem culpa, sem condenação e nenhum sentimento de inferioridade. Sobre a sua cabeça há bênção. Ele não é um João ninguém, um qualquer, mas um filho do soberano Deus. Pais, entendo que quando abrimos a boca e proferimos algo de ruim, damos legalidade ao diabo para ele agir em nossa vida, na vida da nossa família. Saiba que você tem a graça de poder abençoar. Comece a abençoar a sua família, o seu casamento, a sua vida, o seu trabalho, o seu patrão. Abençoe seu dia. Eu me lembro que a minha mãe recebia certa quantia de pensão do INSS e o valor era pouco. Mas o interessante era que sempre que qualquer filho precisasse, ela sempre tinha um valor para ceder. O mais interessante ainda era que os filhos ganhavam muito mais do que ela, ou muito sem a bênção do Senhor se torna nada. Minha mãe sempre tinha porque aquele pouco estava sob a bênção do Eterno. E por isso rendia, se multiplicava, valia muito mais. Minha mãezinha abençoava aquele dinheiro. Ela sabia da importância de abençoar tudo que se tem. Ela cria no milagre. Por isso, minha preciosa ovelha, não pense que a bênção é algo sem importância. Ela é tudo. A bênção é que vai fazer a diferença. A morte e a vida estão no poder da língua. Guarde essa verdade no seu coração e comece a abençoar. Nossa oportunidade. Quero falar também para os filhos. Há anos os filhos não dormiam sem pedir a bênção dos pais. Quando dormiam ou acordavam, a primeira coisa que fazia era pedir a bênção ao pai e à mãe. Acontece que nos tempos atuais este hábito foi deixado de lado. Mas saiba que não se trata de apenas um hábito ou costume. É a oportunidade de abençoar e de ser abençoado. Hoje, alguns filhos passam pelos pais e dizem: e aí, velho? Ou melhor, e aí, velho?
Se o momento for de pedir a bênção, filho, abra a boca e diga: a bênção, papai, a bênção, mamãe. Quando o momento for de brincadeiras e descontração, aí sim, você pode brincar com seu pai sem desrespeitá-lo, claro. Filho, permita ser abençoado pelos seus pais e você será mais feliz. Os meus filhos são bênçãos. Eles aprenderam a pedir a bênção a mim e a Renata, minha esposa e mãe deles. Quando o André, meu segundo filho, ainda morava conosco, tínhamos o hábito de fazer o seguinte. Ele dizia: bênção, pai, e eu respondia: Deus abençoe, André. Em seguida era minha vez, e eu gritava do meu quarto: bênção, André, e ele respondia: Deus abençoe, pai. Eu o abençoava e ele me abençoava. A bênção é assim, mútua, algo que recebemos e transmitimos. A riqueza da bênção. Ainda no capítulo 10 de Provérbios, versículo 22, Salomão escreve: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Algumas pessoas imaginam que riqueza é apenas possuir dinheiro, mas quem tem dinheiro só tem dinheiro. Riqueza é outra coisa completamente diferente. Riqueza é sabedoria, é a comunhão com o Senhor. Riqueza é ter revelações da palavra. Riqueza é aquilo que o apóstolo Paulo disse: e temos esse tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Riqueza é a certeza da presença do Senhor. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Mas você pode dizer: mas como eu vou ser um crente abençoado? Isso é dever dos pastores? Não, querido. Isso é tarefa para todos nós. Temos o privilégio de vivermos assim, abençoando e sendo abençoados. Em Provérbios capítulo 11, versículo 26, está registrado assim: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção virá sobre a cabeça do seu vendedor. Aqui vemos o princípio da generosidade, daquele que coloca os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses. E o resultado disso é que a bênção haverá sobre a sua cabeça. Já em Provérbios capítulo 28, versículo 20, está escrito: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Quando caminhamos pelo Evangelhos e pelas cartas paulinas, percebemos que quase sempre elas terminam com a bênção. Alguns as chamam de bênção apostólica e dizem que só os pastores podem abençoar assim, mas todos nós devemos abençoar. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, encontramos uma bênção gloriosa que nos ensina que podemos e devemos abençoar o nosso próximo usando tais palavras. E seria algo glorioso se você abençoasse usando essas palavras: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Obviamente não me refiro a algo decorado, falado ao vento. Não, é algo que deve sentir de exemplo e servir. Essas palavras demonstram o poder de Deus, e quando conhecemos o poder do Altíssimo e acreditamos que nos foi dado por Ele autoridade em Cristo Jesus para pronunciarmos palavras que abalam as estruturas do inferno, entendemos que temos armas verbais para lutar contra os intentos de Satanás. Quando proclamamos a palavra, somos salvos por meio dela. Há todo o poder nessa palavra. E quando uma pessoa testemunha dos feitos de Deus em sua vida, o milagre que Ele realizou, de como o Pai transformou os caminhos tortuosos, ela está também proclamando que ouviu e aceitou a verdade, a palavra. A fé vem pelo ouvir, pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Queridos, profiram as bênçãos para as palavras contidas em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amados, a pessoa sairá com a Trindade, com a bênção, cabeça erguida e com o peito estufado, e caminhará vitorioso. É a bênção que faz toda a diferença. É a bênção que você proclama. Há pessoas que muitas vezes abrem a boca para saudar os outros apenas por conveniência. Por dentro estão morrendo de ódio, de raiva, com os dentes trincados. Por obrigação, dizendo bom dia. A bênção é mais do que uma saudação. Eu quero que vocês, meus amados irmãos e irmãs, entendam que a bênção que proclamamos não é uma
não é apenas uma verbalização, não é apenas um som. Quando realmente transmitimos a bênção, ela verdadeiramente alcança a pessoa. Assim, proclamou o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 18. E em outro texto, o apóstolo Paulo explicou qual é a graça do Senhor Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Essa é a graça, a maior expressão de seu amor, que sendo rico, possuindo todas as coisas, deixou sua glória, se fez pobre, se identificou conosco. Quantas vezes, diante de situações, o inimigo começa a dizer para você: olha, ele não se importa com você, com a sua vida, com a sua necessidade, não está nem aí para o que se passa na sua vida. Mas tudo isso é uma grande mentira, pois a Bíblia nos revela que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todos vós. Por isso precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Veja Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Porque sabemos e conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo não nos deixou essas palavras apenas para ocupar espaço nas Escrituras, mas porque conhecia o amor e a graça de Deus a quem servia. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Cartas de Judas, versículo 24. Jacó na luta com o anjo no val de Jaboque diz: não te deixarei ir se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 26. Qual foi a bênção que ele recebeu? Ele recebeu a promessa de que não seria mais chamado de Jacó, seu nome seria mudado para Israel. Essa mudança de nome trazia também uma mudança em seu caráter. Assim termina as Escrituras. A Bíblia diz: a graça de Senhor Jesus Cristo seja com todos. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Se é com todos, é comigo, é com você. A graça do Senhor Jesus seja contigo. Quantas vezes encontramos com um irmão e ele está triste, cabisbaixo, sem ânimo, e quando abrimos a nossa boca e dizemos para ele: a graça do Senhor Jesus seja com você, ele responde amém. A palavra que é viva começa a funcionar, a produzir os seus frutos. O Senhor abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia da sua vida. O Senhor sobre você levante o rosto e te dê a você paz. Números capítulo 6, versículo 26. Não é apenas um gesto, um ato religioso. Não mesmo, porque a nossa fé é muito mais do que uma religião. Cremos que as coisas irão acontecer porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando proclamamos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, estamos verbalizando a bênção. Sabemos que a bênção desencadeia algo nas pessoas. Aquele que não tem a bênção questiona e começa a ter ciúmes, inveja, ao invés de procurar as pessoas que têm a bênção e dizer: eu também quero ser abençoado e poder abençoar outras pessoas. A palavra nos ensina que a bênção e nunca a maldição. Olhando em Gênesis 27, versículo 38, vemos que Jacó havia usurpado a bênção do seu irmão. Então queria a bênção também, Esaú. Mas a bênção da primogenitura já estava sobre Jacó. Este é um texto que nos deixa com lágrimas. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoe-me também a mim, meu pai. Esaú pedia: pai, eu quero. Será que não sobrou nenhuma bênção para mim? Eu preciso da bênção. Meu irmão, não se cometem
Não se contentem em viver de forma alguma sem a bênção. Existem algumas bênçãos que quase parecem maldições, mas o Senhor tem o poder de transformar aquilo aparentemente que é amaldiçoado em uma grande bênção. Deixa nas mãos dele e ele fará o melhor por você. Jacó disse, e creio que ele estava em desespero: acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Ele disse isso em meio a lágrimas de dor e tristeza. Foi um choro de dor, um choro intenso que demonstra a emoção de um filho desejando a bênção do pai, pois ele sabia da importância que isso teria em sua vida. Existem pessoas que menosprezam a bênção advinda da boca de outro alguém e dizem: bem, se ele quiser me abençoar, tudo bem, mas se não me abençoar, tanto faz. Amado, não pense dessa maneira. Esaú chorou. E os versos 39 e 40 dizem: então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, se libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Que bênção é esta? Uma bênção chorada, mas era bênção. Onde está o vosso coração? Meu irmão, você não deve se contentar com outra coisa na vida a não ser com a bênção. Isaac trouxe esta bênção verbalizando, proclamando, dizendo: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Normalmente, nós achamos que a bênção é apenas aquela pessoa que mora nos lugares férteis e que o orvalho é constantemente sobre a sua vida. Nós não podemos medir a bênção por aquilo que os nossos olhos veem. Nós não podemos pesar a bênção, porque a bênção é algo que Jesus nos concede. Isaac disse a Esaú: viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Poder servir aos irmãos é uma grande bênção, pois só podemos dar ou fazer algo se tivermos condições para o tal. Quem dará um pedaço de pão se não tiver nada para comer? Quem cuidará de uma pessoa doente se estiver enfermo? Então, se temos o privilégio de ajudar, de abençoar o nosso próximo, é porque somos mais que abençoados. Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 10, versículo 45. É a bênção de lavar os pés do irmão, de cuidar da ferida dele, de abraçá-lo, de chorar com ele. Paulo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Viverás da tua espada, servirás o teu irmão. Você não pode medir de forma alguma a bênção com parâmetros humanos, naturais, mas pela ótica do Espírito Santo. Tudo se torna diferente quando entendemos o verdadeiro significado do tomar posse, de querer a bênção. No Salmo 109, versículo 17, Davi diz: amou a maldição e ela o apanha. Não quis a bênção, aparta-se dele. Infelizmente, existem pessoas que amam a maldição. Não quis a bênção. É uma escolha, como disse o Senhor a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2b. Se tu uma bênção. Temos as opções de escolher ou rejeitar abençoar e ser uma bênção. No mesmo Salmo, verso 28, encontramos o seguinte registro: amaldiçoe eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Aquele que tem um Senhor na vida não precisa ficar com medo das pessoas que o amaldiçoam. Pode amaldiçoar, rogar praga sobre a sua vida, mas o que acontece, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O grande problema são os buracos da vida, as brechas que abrimos e deixamos espaço para o diabo agir. Quero exemplificar o que disse. Há tempos, tirei férias e fui à praia. Ao encontrar no mar, senti uma forte ardência nos pés. O motivo?
Eu estava com frieira entre os dedos. Tempos depois, voltei à praia, mas não tinha mais frieira. Então, não senti mais nada. A frieira pode representar as brechas e a dor o resultado das brechas que abrimos em nossa vida. Por isso, a palavra nos ensina a não darmos lugar ao diabo. Se guardarmos o ódio no coração, se não perdoarmos ao fazermos a leitura da palavra, sentiremos uma dor, pois a Bíblia nos revela, nos exorta, mas quando estamos em comunhão com Deus e sem brechas, ao meditarmos nas Escrituras, seremos edificados e não mais condenados. A palavra de uma forma tão bonita proclamada: amaldiçoe eles, mas tu abençoa. O Senhor nos traz a bênção de uma forma tremenda. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, Balaão amaldiçoava o povo, trazia na sua bênção quase que uma maldição e dizia: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O povo de Israel enfrentava as situações as mais terríveis, mas o Senhor escolheu amar aquele povo e da mesma maneira escolheu nos amar. Trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. É exatamente isso que temos que proclamar, verbalizando e trazendo a graça do Senhor. Conclusão: a bênção e a vida em seus lábios, uma questão de escolha. Podemos acreditar que aquilo que Deus faz é demais para nós. Podemos pensar que somos premiados por Deus pela nossa capacidade, porque somos bonzinhos ou porque merecemos, mas não é bem assim. Tudo que o Senhor nos concede é pela sua graça. Não recebemos e não somos aceitos por Ele pelo nosso desempenho. Absolutamente não. Há um texto da palavra que enche o nosso coração e confirma esta verdade. Paulo assim afirmou: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Somos aceitos no amado, isto é, somos aceitos por meio de Jesus Cristo. Se meditarmos em Isaías 61, a partir do versículo 3, percebemos que é possível para os que estão de luto, trocarem as cinzas do lamento por coroa, o choro compulsivo pelo óleo da alegria, o espírito angustiado pelas vestes de louvor. Aqueles que estão sendo jogados de um lado para o outro, sem muitas raízes, serão chamados carvalho de justiça, com raízes profundas e frutos de justiça, plantados pelo Senhor para o louvor da sua glória. E, consequentemente, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isaías, capítulo 61, versículo 4. Mas como é possível fazer isso? A resposta é: quando eu escolho abençoar, a palavra nos revela de uma forma bem clara: abençoar, abençoar. Comece abençoando a sua vida. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 4. O que Deus mais deseja é que sejamos bênçãos e abençoadores. Assim sendo, que Deus então o abençoe e mais, se tu uma bênção. Pastor Márcio Valadão.